Turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vocês irão utilizar o livro de História. Abram ele na página 259. Hoje irei falar sobre a Nova República, continuar, tá bom? Agora de 1985 aos dias atuais. A Nova República se inicia com a eleição, por meio de votação indireta, de Tancredo Neves à presidência. Depois de 21 anos de governo militar, foi eleito o primeiro presidente civil. Já avançado da idade, com 75 anos e com uma grave doença intestinal, Tancredo Neves não interrompeu as cansativas atividades de pós-eleições. Certo de que seu internamento antes da posse geraria uma crise política, Tancredo resistia, mas no dia 21 de abril de 1985, o homem em cujas mãos a sociedade depositava o sonho, esperança e salvação do Brasil, faleceu. O povo comovido chorou. No mesmo ano da morte de Tancredo Neves, seu vice, José Sarney, assumiu a presidência da República com plenos poderes. Assumia a chefia do governo em um momento histórico em que havia um consenso geral de que o regime democrático seria ideal para o atendimento do sonho social. Toda a população esperava por mudanças políticas significativas que viessem a atender às expectativas da grande população pobre do país. No segundo ano do governo Sarney, o Plano Cruzado é implantado, modificado a moeda cruzeiro para cruzado, decreto o tabelamento de preços, os reajustes salariais passam a ser anuais e cria o seguro-desemprego. Em virtude da política do tabelamento de preços, gêneros alimentícios começaram a faltar no mercado, como leite e seus derivados e carne. Surgem acusações de que os frigoríficos e pecuaristas estavam cobrando preços acima do tabelado. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, criada por Ulisses Guimarães, promulga a Constituição de 1988 e determina a data para as novas eleições, com voto direto para os cargos políticos, 15 de novembro de 1989. Em janeiro de 1889, o governo Sarney anuncia um novo programa econômico chamado Plano Verão. O novo plano econômico era praticamente uma reedição do Plano Cruzado. Nesse plano ficava estabelecido um novo congelamento dos preços e das tarifas. O Plano Verão fracassou, pois não conseguia alcançar resultados concretos. A inflação continuou em sua trajetória de crescimento, de tal forma que, em fevereiro de 1990, alcançou a taxa diária de aproximadamente 2%. O cruzado sofre a perda de 3 ordens e passa a ser chamado Cruzado Novo. Nas eleições disputadas em 1989 entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, Collor sai vencedor. Para conter a inflação, a ministra da Economia de Collor, Zélia Cardoso de Mello, implanta mais um plano, o Plano Collor, que congela os preços e também os salários, bloqueia as contas de poupança e muda a moeda, que volta a ser cruzeiro. Collor também dá início ao programa de privatização de empresas estatais, mesmo com a oposição sendo contrária. No ano seguinte, ainda com a inflação mensal por volta dos 20%, Collor determina medidas econômicas que aumentam as tarifas públicas e as dos combustíveis e congela preços e salários. Collor
sofreu o processo de impeachment por causa de acusações de corrupção e seu governo feito pelo seu irmão Pedro Collor, o que levou estudantes e outros grupos representantes da sociedade a irem às ruas para pedir seu afastamento da presidência. Mesmo renunciando, Collor é condenado e proibido de disputar eleições, candidatar-se ou assumir qualquer cargo público até o final do ano de 2000. O vice de Collor, Itamar Franco, assume a presidência. É durante o seu mandato que o governo federal aprova a indenização de familiares de 144 presos políticos no período da ditadura. Também é feito um plebiscito em que a população escolhe entre presidencialismo e parlamentarismo, vencendo o presidencialismo. Assume a presidência. Itamar Franco lançou o Plano Real, sob a coordenação do ministro da Economia e o futuro presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste plano foi adotada uma nova moeda, o real. Os preços das mercadorias se estabilizaram, isto é, deixaram de aumentar durante algum tempo. Fernando Henrique, em 1994, foi eleito para a presidência e reeleito em 1998, estando à frente do governo brasileiro durante 8 anos. Mesmo com o desenvolvimento econômico do governo FHC, alguns problemas atingiram a sociedade: o aumento do desemprego, endividamento dos estados, má distribuição da renda. Então, diante desse cenário, Lula se candidatou pela 4ª vez, mas dessa vez mudou o discurso para ter o apoio de diversos setores políticos e econômicos para a disputa. Lula ganhou as eleições e se tornou o primeiro presidente brasileiro oriundo das classes populares. Uma das primeiras medidas anunciadas para o seu governo foi a prioridade para os programas sociais que atendem à população mais carente, como o Fome Zero, em 2004, através da Lei 10.836, o governo Lula cria o programa Bolsa Família, que corresponde à unificação de programas sociais do governo e do governo FHC. O Bolsa Família consiste em distribuir um valor mensal para as famílias de baixa renda. Essas medidas favoreceram o desenvolvimento econômico, mas Lula também enfrentou dificuldades. Em meados de 2005, a administração do governo Lula é surpreendida com a denúncia na imprensa de um possível esquema de pagamento de propinas aos deputados no Congresso Nacional para aprovar projetos de interesse do governo, tendo como principal envolvido o ministro-chefe da Casa Civil. Esse episódio ficou conhecido como Mensalão. Mesmo com essas denúncias em relação àquelas que apoiavam, Lula saiu ileso das acusações segundo a aprovação pública, que o elegeu para o segundo mandato. Ao longo desse segundo mandato, Lula manteve a política já adotada e lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para desenvolver ainda mais a economia. A vitória de Lula foi muito importante para o processo eleitoral brasileiro, porque comprovou a possibilidade de candidatos oriundos de qualquer classe social vencerem as eleições. No final de seu mandato de 8 anos, o presidente Lula vivenciou um momento histórico para o Brasil. Nas eleições presidenciais de 2010, Dilma Rousseff, com 62 anos, foi eleita no segundo turno, a primeira mulher presidenta do Brasil. Na campanha eleitoral, Dilma contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo governo registrou recordes de aprovação. Em 1º de janeiro de 2011, Dilma Rousseff
tomou posse após 25 anos do fim do regime militar, contra o qual ela lutou como miliante, sendo presa e torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas da época. Dilma foi eleita com o compromisso de dar continuidade aos projetos sociais do governo Lula, como o Bolsa Família, por exemplo, e desenvolveu o programa Minha Casa, Minha Vida, de construções de moradias populares, entre outros. Dilma concluiu o primeiro mandato com problemas na área econômica, mas conseguiu ser reeleita para mais um mandato em 2014. Em 2015, Dilma assume o segundo mandato, com o país agitado pelo agravamento da realidade econômica, e política, enfrentando denúncias de corrupção em empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, sendo investigada pela Polícia Federal para a punição de todos os envolvidos. Dilma ainda enfrentou um processo de impeachment sob acusação de abuso de poder econômico e político, sendo inocentada pelo STF em junho de 2017. Com a consumação do impeachment, o vice de Dilma, Miguel Elias Temer Lula, assume a presidência da República aos 75 anos, em 31 de agosto de 2016. Novas eleições presidenciais e a mudança de governo. Mesmo após o processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, o país ainda não se viu diante de uma união em sua população. Em sentido oposto, duas correntes político e ideológico polarizaram a disputa e o debate político em todo o Brasil. De um lado, os cidadãos pró-impeachment, chamados representantes da nova direita do país, que defendiam uma alternância do poder, e outro, os cidadãos contra o impeachment, chamados representantes da esquerda do Brasil, e que defendiam a permanência de um governo de esquerda, inclusive cogitando a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. A polarização política do país foi o reflexo das eleições que aconteceram no ano de 2018 para presidente da República, governador, senador e deputado federal e estadual. Essas correntes políticas dividiram as eleições nacionais, não apenas ao nível federal, mas também aos níveis locais. Outra característica peculiar das eleições de 2018 foi o uso maciço das redes sociais, responsáveis por mobilizarem, como nunca antes na história do Brasil, um grande número de eleitores em torno do debate político que tomou conta do país. As eleições presidenciais e o novo governo. Em meio à polarização política, novas eleições foram realizadas em todo o país, sendo a mais importante a disputa presidencial. Vários candidatos concorreram ao cargo mais importante da nação. Entretanto, o cenário polarizado centralizou os eleitores em torno de dois candidatos e suas respectivas posições políticas. De um lado, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, substituto da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de concorrer por ter sido condenado judicialmente e preso no ano de 2018. Haddad assumiu a candidatura representando a ala da sociedade que defendia a volta do governo de esquerda, interrompido com o impeachment de Dilma Rousseff. Do outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, que havia ganhado popularidade desde os protestos pró-impeachment, representava a ala da sociedade que defendia uma alternância de poder em relação à esquerda, juntamente
com uma nova postura de redução da intervenção estatal na economia nacional. Os casos de corrupção e a situação da economia, que enfrentava o maior índice de desemprego desde a volta do regime democrático, além da ainda presente sensação de insatisfação pelo impeachment, jogaram contra o Partido dos Trabalhadores e a favor do Partido Social Liberal, que elegeu, após 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, uma nova presidência, Jair Bolsonaro, que tem como plano de governo uma proposta que mescla intervenções estatais com políticas de cunho liberal. A proposta de governo do novo presidente envolve políticas de privatização de instituições, exceto em áreas que seu plano de governo chama estratégicas, além de reformas no âmbito do trabalho e da previdência social. Jair Bolsonaro fez uma campanha fortemente centrada nas redes sociais, que desempenharam um papel decisivo nos resultados das eleições nacionais de 2018. Eleições e redes sociais. O Brasil é um dos países mais conectados à internet. Segundo dados da Conferência das Nações Unidas, Comércio e Desenvolvimento, em 2017. Nosso país possui 120 milhões de pessoas conectadas, o que, segundo o IBGE, representa 57,8% da população. Com uma parcela tão grande, sendo usuária das chamadas mídias sociais, as redes de relacionamento desempenharam um forte papel nas eleições nacionais de 2018, com os candidatos utilizando os espaços digitais para impulsionar o alcance de suas campanhas. Não somente com o uso de analistas de impacto nas mídias sociais. Vários candidatos apostaram no uso maciço de ferramentas digitais para promover suas campanhas. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ficou famoso por realizar transmissões ao vivo em que esclarecia dúvidas de seus eleitores e pontos de seus propósitos de governo, chegando a possuir o maior número de seguidores na rede social mais acessada do país em relação aos demais candidatos à presidência. Outros políticos, como a candidata vice-presidente pela chapa do Partido dos Trabalhadores, Manuela Dávila, também utilizavam as redes sociais como meio de campanha eleitoral e forma de aproximar aos eleitores de todo o Brasil, tomando como exemplo a eleição presidencial. Alguns analistas dizem que as redes sociais estão redefinindo o modo de se fazer campanha eleitoral no Brasil, uma vez que os candidatos que apostaram em realizar campanhas por tais instrumentos foram eleitos com uma margem grande de votos, enquanto candidatos que insistiram em fazer campanha por meio das mais tradicionais, como a televisão e guia eleitoral, tiveram fracos retorno dos eleitores. Agora é a hora das atividades. Observem as páginas, respondam direitinho. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, falem comigo no PV. Beijos e até o próximo vídeo.